se o Brasil virar a Venezuela, que é mais a ideia do bloco revolucionário ali, petista, PCO, não, cara do PCO, agora os conservadores... Então, a moda é... Adorar o Rui PCO. Costa Pimenta. Não, pelo amor de Deus. O cara fala bem do Chaves, do Putin, do Maduro, né? Entendeu? Das piores figuras que passaram pela América Latina ou do cara que manda arma pro narcotráfico, entende? Não dá pra você estar com alguém que tá com essas pessoas. É que a esquerda, PSOL, PT pioraram tanto que o PCO, que é mais raiz, ficou menos ruim, né? Mas o PCO é revolucionário. Eu sei, eu não tô defendendo. Sim, claro. Mas assim, o menos ruim no sentido de que eles são só comunistas sem wokeismo. Tá bom, mas o comunismo sem wokeismo já é ruim. Já é péssimo. Com o wokeismo, e assim, com o wokeismo ele é ruim e ridículo. E sem o wokeismo ele é ruim. Então você não pode se deixar levar por isso, né? Mas para o Brasil virar uma Venezuela, a quantidade de gente que ganha dinheiro com esse Estado centralizador aqui teria que querer. E eles não querem. Eles querem que o Estado hospedeiro continue sufocando a população para que toda essa gente sanguessuga fique ali. E também, se o Brasil quebrar, não tem como sustentar a Venezuela, Cuba, Argentina. Para o próprio Foro, né? de São Paulo... É interessante o Brasil ficar meio capitalista, senão não vai ter dinheiro para nada, né? Mas eu acho que os revolucionários não pensam assim. Não pensam. Porque eles não têm medida, eles têm aquela megalomania, né? Mas eu acho que o Brasil é o feudo globalista. Então aqui não tem muito como virar a Venezuela. Porque a Venezuela é justamente mantida, né, até do ponto de vista... Quem que fez a segurança do Maduro foi o Putin. E quem que é o maior inimigo dos globalistas hoje? É o Putin. Tanto que a gente tem essa nova Guerra Fria, né? O globalismo e a Rússia. E aí mas a Rússia também defende um globalismo. Claro que sim, mas os conservadores acham que como a Rússia é inimiga do globalismo, agora você vai aplaudir a Rússia. O pessoal não entendeu que eles são dois inimigos dos quais a gente tem que rezar para ficarem longe de nós. O pessoal não está entendendo nesse sentido. Eles falam, não, mas a Rússia é uma barreira contra o globalismo, não é inteligente ficar contra a Rússia. Meu amigo, não é que eu estou ficando contra um ou contra outro, eu quero os dois longe de mim. Entendeu? Porque ambos são igualmente destrutivos. Eles que se destruem entre si, mas não tem como eles não agirem aqui. Os dois atuam aqui. A propaganda globalista e a propaganda russa são muito fortes no Brasil, as duas. Só que a propaganda russa não tinha uma força tão grande na direita, nos conservadores. Agora, não é só... Você não vê o discurso de Estados Unidos é o demônio, o globalista. Você não vê isso só pela esquerda PCO. Você está vendo também pela direita, é verdade. Pela direita. Então, a Rússia está fazendo um bom trabalho aqui. Os globalistas devem estar tremendo, devem estar desesperados, porque os russos aqui estão trabalhando. Estão atrás de influencers. Tá na moda do Guin. Agora, tem uma agência russa que está atrás de influencer conservador para escrever para um novo portal que vai substituir o Sputnik. Eles estão trabalhando. Estão trabalhando. Você chegou a estudar sobre a escola de Frankfurt ou não? Eu cheguei a ler e eu sempre tive repulsa. E uma vez eu fiz filosofia, mas eu entrei numa tal crise, vendo que o último lugar onde eu poderia cultivar e fazer da filosofia meu modo de vida seria na universidade. Falei, bom, ferrou. Tenho aqui um diploma de licenciatura e um diploma de mestrado, mas a universidade é o lugar que eu não quero estar, porque isso aqui é antifilosófico em todos os níveis. O que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer uma profissão técnica para arrumar um emprego e tocar minha vida. Eu estudo e leio e tenho como me manter. Já tinha feito traduções nessa época. Falei, além disso, eu preciso ter um... E aí, a escola de Frankfurt era dado na faculdade ou não? Então, não, mas é que eu tive acesso a isso na Europa. Eu tinha um professor que era o professor da escola de Frankfurt, quando eu estava na Unicamp, é o Marcos Nobre. O Marcos Nobre era alguém, porque eu tinha um certo desprezo, porque ele tinha atitudes como professor de diminuir aluno. E eu percebia que aquilo era algo muito errado. Então, por intuição, eu contornei, eu saía fora. E aí eu ainda falava, Deus me livre, Adorno, Horkheimer, essa porcaria. Eu saía fora, porque eu tinha lido ali a Dialética das Luzes, né? E acho aquele livro uma porcaria. Assim como Foucault, As Palavras e as Coisas, eu li o primeiro capítulo e que jogaram contra a parede, que eu falei, isso aqui tá tudo errado. Por mais que ele esteja falando do iluminismo ter problemas, isso aqui tá tudo errado. Né? Então, eu tinha, digamos assim, talvez pelo meu apreço, que sempre foi por Platão e Aristóteles, eu tivesse uma certa antena em falar, eu não sei porquê, mas isso aqui tá muito errado. Então, eu tinha um certo repúdio por marxismo. Aquela gente marxista que se achava legalzinha porque estudava Marx, eu achava todos insuportáveis, assim. Então, eu mantinha a distância. Só que eu fui
fazer o quê? Eu fui fazer um mestrado em Paris para me tornar técnica de exposição de museu, porque eu adoro arte, adoro pintura, adoro. E aí, quando eu cheguei lá, o mestrado 1 chamava Estudos Culturais. Era o Cultural Studies, da Judith Butler, dos estudos colonialistas, aquela porcariada toda, inspirada na escola de Frankfurt. Eu falei, meu Deus do céu. Ali foi a primeira vez que eu vi uma mulher falando para mim que o instinto maternal era uma construção social. Eu lembro daquele dia até hoje, eu fiquei vermelha aqui, levantei e saí da sala, entendeu? E eu desistido. Oh, mas você está na Sorbonne. Eu falei, dane-se, a Sorbonne enlouqueceu, eu quero que a Sorbonne se dane, entendeu? E aí eu fui fazer políticas culturais numa outra universidade para não perder a viagem, porque eu já estava lá, tinha conseguido emprego numa biblioteca legal, que é uma biblioteca que tem um catálogo. Então eu tava legal lá, eu estava indo na Biblioteca Nacional, estudando. E aí, para não ter ido lá à toa, eu falei, não, vou fazer aqui uma outra. E aí foi um curso bom, que eu fiz políticas culturais, tanto que eu estudei na época Lei Rouanet, Lei do Audiovisual, todas as legislações de mecenato no Brasil eu estudei, fiz um mestrado sobre isso e tal. E aí foi lá que eu tive contato com o pior da Escola de Frankfurt, que são os estudos culturais tributários da Escola de Frankfurt. E aí eu tive, assim, um horror imediato. Eu falei, isso é o erro em todos, até o Roland Barthes, que talvez seja menos pior, eu achei um horror. Achei tudo um horror. O único texto que eu li interessante naquele mestrado foi aquele do Russell, que eu esqueci o nome, mas é um curtinho, que eu achei dificílimo, mas aquilo eu falei, isso aqui é filosofia. Isso aqui é filosofia, esse resto todo não. Então depois eu mudei, fui fazer políticas culturais e já no Brasil, uns anos depois, eu vi uma palestra do Olavo de Carvalho falando justamente sobre a Escola de Frankfurt e a história da negação, enfim. Ele fazia uma palestra ampla e, na conclusão, ele dizia por que isso pega tanto e pega os jovens? Pega os jovens porque, no final das contas, você dá carta branca para um jovem imbecil que não sabe nada, dizer que a opinião dele é tão importante quanto alguém que sabe alguma coisa. Ele chegava nessa conclusão depois de uma... E aí eu falei, nossa, finalmente eu entendi meu repúdio total, a atitude daqueles professores, aquela linha de pesquisa. E eu fiquei chateada, porque eu queria muito ter feito as técnicas em montagem de exposição, que é um negócio que eu gosto de fazer. Mas não deu para aguentar o ano obrigatório primeiro, que era estudos culturais, né? Era um departamento de artes plásticas. É um departamento de artes plásticas. Olha o nível da infiltração na Sorbonne, que é a Paris 1, mais tradicional de Paris. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.